Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos encontrar cerca de 300 profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, das quais 100 já se cumpriram com a primeira vinda de Cristo, restando 200 a se cumprir, que tratam justamente da vinda que é marcada inicialmente por grande situação crítica na sociedade humana. Ele chega estabelecendo uma vitória, estabelecendo um julgamento. E, senhores, isso foi predito pelos profetas. Veja, o próprio Senhor Jesus diz aqui no nosso texto de hoje, em Lucas 21, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Esse dia, esse tempo é chamado de dia da vingança, em outros lugares é chamado do dia do Senhor. E isso foi tema dos profetas. Eles ensinaram sobre isso. Então esse era um assunto na boca dos profetas, e quando o Senhor Jesus aparece, ele resolve também falar sobre esse assunto, quando os seus apóstolos estão perguntando para ele, quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai ter o juízo? Quando é que o Messias, o Cristo, vai aparecer entre nós? Quando é que vai ter esse julgamento? Eles sabem, eles conhecem a literatura profética. Eles sabem que aquilo era uma ação de Deus julgando a infidelidade do seu povo e a incredulidade. As palavras dos profetas vão se cumprir e um dia a ira de Deus será derramada como nunca foi antes. Os ímpios serão julgados. O reino absoluto de Deus será estabelecido. É chamado de o dia da vingança. O dia da justiça, o dia do Senhor em que Ele vingará e retribuirá o que deve ser retribuído. Todas essas profecias estão no Antigo Testamento, estão na boca do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos escreveram sobre isso, que haverá um tempo chamado de grande tribulação, que será grande impiedade, grande sofrimento. E ele descreve mais, ele descreve o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém. Ele descreve sobre o abominável da desolação, alguém que vai aparecer e efetivamente conseguir uma paz para Jerusalém, mas que posteriormente vai trair a confiança daquele povo. O que está anunciado sobre isso? Em primeiro lugar, existem algumas questões sociais que nós devemos considerar. Vejam, no versículo 20 ele diz, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Não é difícil perceber nas redes sociais a grande expectativa e alegria com aquilo que pode acontecer dentro da terra de Israel. Ataques que são feitos, e até esse momento e nesse momento, com vitórias substanciais, apesar de algumas derrotas aqui e ali. A cidade de Jerusalém tem vivido historicamente uma série de conflitos. Eric Klein enumerou o seguinte, nesses 4.000 anos, foram pelo menos 118 conflitos que Jerusalém passou. A cidade foi destruída completamente 2 vezes. Foi sitiada 23 vezes. Atacada 52 vezes. Capturada ou recapturada 44 vezes. Foi um cenário de 20 revoltas. Nos últimos tempos, vários ataques terroristas. Nos últimos 4.000 anos. Nos últimos 4.000 anos, somente 2 vezes a cidade mudou de mãos pacificamente. Ao longo da história de Jerusalém, guerras, conflitos, derrotas farão parte. Mas há uma situação específica que o Senhor está apontando de quando Jerusalém estiver cercada pelos exércitos. E que isso é um sinal de que está próximo a vinda do Senhor e a manifestação do juízo de Deus. Ou seja, você pode se alegrar com uma vitória aqui ou acolá, mas entenda uma coisa, há uma situação profetizada
essa que não aconteceu, que acontecerá. Veja o versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. Vejam, existe o problema de Jerusalém ser sitiada, mas não é só Jerusalém ser sitiada, da região fora, ele está dizendo, foge. A situação não afetará somente Jerusalém, mas todo o seu entorno, todo aquele país será cercada, será atacada. Aquilo é um sinal, ele está dizendo, foge. Foge. Está na cidade, foge da cidade. Está no campo, foge. Por que ele diz? Versículo 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Por que grávidas? Por que as que amamentam? Ele está considerando aqui o seguinte, naquele quadro, naquela situação, em que terror será tão violento contra aquele povo, é chave você fugir. E quem está grávida e está amamentando, tem restrições para fugir, tem limitações claras. Em tempos recentes, nós ouvimos algumas das coisas que podem aterrorizar aquele povo, como foi o ataque do Hamas, o que fizeram contra mulheres e crianças e bebês. E ele está dizendo, vai ser duro um tempo de tanta dificuldade. Se vocês puderem, fujam. Versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. A cidade vai cair. A espada vai vencer. Quem não morreu vai ser levado prisioneiro para onde? Para diversas nações. Assim como vários daqueles que foram sequestrados pelo Hamas ainda não foram encontrados, haverá muitos judeus nessa ocasião que não serão encontrados e terão sido levados para tantos outros lugares. Não é difícil alistar no mundo árabe as nações que hoje são contra Israel e que nessa ocasião terão o privilégio temporário de vencer de uma maneira e causar tanto sofrimento e dor. E a cidade cai no domínio daqueles que a sitiaram, que a cercaram. Até que os tempos deles se cumpram. A ação que o Senhor Jesus está anunciando e que os profetas falaram, ela tem um prazo limitado para cumprir. Ela vai acontecer, vai acontecer. Vão ser vencidos militarmente, sim. Os gentios vencerão aqueles que não são judeus e ocuparão Israel, sim. Eles colocarão ali alguém que lidera aquele povo com poder de fora, não de Israel, que é chamado do abominável das desolações. São palavras que contemplam a ideia da marca da imoralidade e da idolatria. Esse inicialmente vai conseguir algum tipo de paz, vai oferecer paz para Israel, mas no momento oportuno vai cobrar que seja adorado pelo povo de Israel. Israel tem um tempo duro acontecendo e ele está dizendo, quando isso acontecer, é um sinal de que está próxima a minha vinda. Tragédia, morte, prisão. Entretanto, também é anunciado que naquele tempo, 144 mil judeus passarão pregando o Evangelho para todos. Muitos deles serão martirizados e muitos deles terão o privilégio
de levar pessoas a Cristo. Entende? Você pode querer a volta do Senhor, eu quero. Mas antes que ela aconteça, tem um caos acontecendo. E não é somente ali. Veja, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Sol, lua, estrelas. Não bastasse a guerra, nações contra Israel e vitória. Há também sinais marcados no sol. O que é que você pode observar no sol, na lua, nas estrelas? E como isso vai nos afetar? No ataque de Maomé III para a conquista de Constantinopla, depois de tanto tempo tentando capturar Constantinopla, e o sacrifício feito em vidas humanas para tentar conquistar Constantinopla, fazer com que alguns pensassem, ele vai parar por aí. Mas ele insistia. E na ocasião da conquista, houve uma manifestação que até hoje eu não vi nenhuma explicação que me agradasse, me satisfizesse, mas o fato é que tanto dentro do povo muçulmano, como dentro dos cristãos dentro da cidade, eles perceberam que a cúpula de Santa Sofia era como se tivessem raios passando e tinha uma certa iluminação. Não havia dúvida que aquilo feria o que eles estavam acostumados, que era alguma coisa além da explicação deles. Como cada um dos grupos entendeu aquilo? Os cristãos dentro da cidade consideraram o seguinte: isso é um sinal de que o castigo de Deus chegará sobre nós. Em contrapartida, Maomé disse: isso é um sinal que Deus nos dará essa vitória. A moral dos dois povos foi tão diferente que implicou completamente na vitória que Maomé veio a ter a seguir. Embora Constantinopla fosse e revelasse até então uma cidade inexpugnável. O que vai acontecer em todas as nações, olhando para o sol, diferente do que nós vemos constantemente? Para a lua e para as estrelas, e vendo sinais neles, e não somente isso, na terra. Teremos sinais, com o bramido e a agitação do mar. O que significa isso? O que terremotos no mar têm causado em termos de maremotos nos nossos dias? Veja, o texto diz que as pessoas de todas as nações, aqueles dias, ficarão em angústia e perplexidade. As emoções serão afetadas. Perplexidade significa, as pessoas ficarão em dúvida. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? As nações ficarão chocadas. Sol, lua, estrelas, e olhando para outras passagens, terremotos, pragas. Vejam, o Senhor Jesus está respondendo à pergunta que os seus discípulos tinham feito: quando é que acontecerão essas coisas? E qual o sinal de que elas estão para acontecer? Quando os sinais, não somente de guerra, como sinais também dos astros e na terra, acontecerem nesse nível, está dizendo, vai acontecer. Ele descreve, versículo 26, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Desmaiar aqui, na língua original, significa perder a respiração. Tão
traumatizados com a experiência que vão ver nos astros, na esfera terrena, que os homens vão perder sua respiração, vão ficar apreensivos. Angústia, perplexidade, perda da respiração por causa do terror, temor com o que vai acontecer com eles. Apocalipse capítulo 9 descreve que nesse contexto os homens vão desejar morrer. Nós não estamos na direção de um mundo perfeito, de um ambiente preservado e puro. Vai ser uma experiência que vai ser assustadora para descrentes, mas que também tem um papel na vida dos crentes daquela ocasião. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Vocês querem saber quando o Cristo Messias vem? Antes disso vai acontecer isso com Jerusalém. Vão acontecer sinais nos céus e na terra. O pavor, o medo e o terror vai tomar conta da humanidade.